Então, pessoal, eu estou aqui de novo, né? Eu hoje vim comentar um pouco sobre salvação. Um pouco também, eu acho que creio que não sei se vai dar tempo, mas chegar um pouco em paternidade. Um dia alguém chegou e me falou, né? Eu tava numa situação assim, me sentindo muito mal, porque eu achava que não estava agradando o Senhor. E em uma situação, né? E aí, uma pessoa chegou e falou assim pra mim: você tem que se libertar da culpa. Eu achei assim, naquele momento assim, eu tive dois sentimentos distintos. Um era assim que havia algo naquela palavra ali. Eu senti Deus falando comigo ali naquela palavra, que Deus queria falar comigo algo ali naquela palavra. E havia também assim o meu lado, o lado da culpa que estava em mim, dizia assim: tá querendo arranjar desculpa para continuar fazendo erro, para continuar pecando, né? E aí mas eu descansei nisso aí. E quando foi, tem pouco tempo, né? Deus me mostrou algumas coisas. A palavra do Senhor diz que aquele que não crê já é réu, né? Já está condenado. Então, a questão é crer. O crer. Fala também em Hebreus que Abraão, ele foi justificado pela fé e não por obras, né? E aquele que não crê em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo disse assim que todos os que creem deu o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, né? Aos que creem. Então, a obra de Jesus Cristo é para os que creem, né? É justificado porque crê em Jesus Cristo. Não é por obras. Para que ninguém se glorie, né? Aí, se você entra a questão do termo religioso, né? A religião, ela cria toda uma estrutura aonde ela apresenta fórmulas e fórmulas e fórmulas e fórmulas de como você agradar a Deus. E aí você vai se adequando a essas fórmulas. Você vai se adequando, você vai se adequando, se adequando, se adequando. Quando você consegue alguma coisa, aí você começa a dizer: olha, eu consegui. Então não é mais por fé, deixou de ser por fé. É por obras. Você conseguiu. Entende? Aí Jesus Cristo vem e diz assim: aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente será livre. Aí libertar de quê? Essa é a pergunta. Libertar de quê? Jesus veio para nos libertar da gente mesmo. Da própria maldade que há dentro da gente. E aquele que ele libertar, verdadeiramente será livre. É comum pessoas entrar na religião, entrar na igreja, achando que está entrando em Cristo. Muitos, né? Não, eles entram para resolver um problema mal resolvido dentro deles. Há algo mal resolvido dentro deles. Há algo que incomoda eles a ponto deles dizer: olha, eu quero ser diferente, eu quero mudar. E eu acho que eu entrando naquele padrão religioso ali, ó, eu vou me livrar disso aqui, que o nome disso é culpa. Isso aqui não vai me assombrar mais. Entende? Aí você começa a se esmurrar, você começa a tentar várias tentativas, se convencer e passa por um bom tempo. Eu vou lhe dizer, tem gente que passa anos ou até a vida inteira vivendo isso, mas verdadeiramente não é livre. Se acontecer uma mazela na vida dessa pessoa, que leve ao ponto dessa pessoa perder a força de lutar contra aquilo que está gritando dentro dele, e ele sufoca, algo trágico acontecer, alguma coisa acontecer que ele perca a força, você sabe o que é que vai acontecer? E ele sair daquele sistema religioso, você sabe o que é que vai acontecer? 100% dos casos eles voltam a praticar
aquilo que praticava antes. E às vezes até de uma forma mais intensiva. Isso, ele nunca foi livre. Porque o livre, ele não volta. A palavra do Senhor diz assim, aquele que o Filho do homem libertar verdadeiramente será livre. Ele nunca mais vai voltar para praticar aquele ato. Porque ele foi liberto daquilo. Ele não é mais escravo daquilo. Entende? Só que o que a gente tem que entender é uma coisa. O Espírito Santo, ele veio para lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele não falha. Alguns pastores, ou alguns pregadores, ou alguns religiosos, eles creem que eles têm mais, sabe fazer mais a coisa, é mais competente que o Espírito Santo, né? Porque eles ficam insistindo em apresentar uma ideia e que se alguém não comprar essa ideia, aí eles começam a dar conotação. Ah, é cabeça dura. Ah, é rebelde. Aí se rebelou. Começa a dar conotações para aquela pessoa. Eu quero dizer uma coisa. Deus tem ministrado em meu coração. E você é um ser humano como eu sou um ser humano. E isso é que eu vou falar, você vai se identificar, eu tenho certeza. Ninguém precisa dizer que você está pecando. Você sabe por que ninguém precisa dizer que você está pecando? Que você está errando? Porque o Espírito, em primeiro lugar, porque o Espírito Santo, ele não falha. Porque o Espírito Santo, ele é competente no que faz. A palavra do Senhor disse que ele veio para revelar o pecado, a justiça e o juízo. E nos guiar em todo o caminho. O Espírito Santo, ele não falha. Entende? Eu e você, nós sabemos quando pecamos. Você sabe por que a gente sabe? Primeiro, porque o Espírito Santo não falha. Ele nos revela, ele nos mostra. E segundo, porque somos mestres em pecar. Davi já dizia que no pecado foi concebido. Existe uma raiz, nós somos mestres nisso. Então quem mais entende de pecado é eu e você. Não precisa ninguém estar dizendo. Não vejo Jesus jogando na cara de ninguém o pecado de ninguém. Porque quem mais sabia era jogar. Jesus não perdia tempo com bobagem. Isso é bobagem. Jesus perdia tempo, ele não tinha tempo para isso, para bobagem. Ele tinha tempo para resolver o problema. Ele estava aqui para resolver o problema. Ele veio para resolver o problema porque eu e você não conseguem resolver o problema. Quem consegue resolver o problema é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que a esperança de Deus não é eu entender, não é eu aprender. Não é isso não. A esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. Quem resolve o problema é Jesus. Jesus veio para resolver o problema da gente. E a gente tem que entender isso. Que a gente não consegue resolver o nosso problema sozinho. Que, na verdade, quem resolve o problema é Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que dar glórias e glórias e glórias e glórias a Jesus. Né? A gente tem que ser grato a Jesus. A gente tem que entender que precisa dele, que não podemos andar sozinhos. Que é a força dele. Que é a santidade dele, que é ele em nós, que é ele contagiando o nosso ser com a santidade dele, que vamos ser santos. Santidade é separação para Deus. Ser santo é ser separado. Ser separado de quê? Existem dois sistemas, né? Existem dois sistemas. O sistema que você é jogado aí, que você pensa do seu jeito e tudo, e vai fazendo aí tudo, e vai sendo influenciado, porque hoje, ou a gente é influenciado por um sistema ou é influenciado por outro, né? Quando a gente não decide ser influenciado pelo sistema de Jesus, por Jesus, a gente continua sendo influenciado por outro sistema. A gente acha que não, mas sim. O marketing tá aí. As más conversações estão aí, né? Tudo está aí, ó, ao nosso redor, para nos influenciar, nos conduzir a caminhos que muitas vezes vai trazer tristeza, sofrimento, amargura em nosso coração.
e que a gente não se orgulha, entende? Então, a culpa, eu lhe digo que a culpa, ela é satânica. Eu lhe digo que a culpa, ela é anticristo, porque a culpa é você se punindo, né? A culpa, você acha que a culpa traz um peso de condenação. Só que a Bíblia diz que todo o peso estava sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele já pagou toda a dívida por todos os tempos que houve humanidade. Deus, ele é o único ser que ele vai no futuro, está no presente e volta no passado. Para Deus não há tempo. Deus é eternidade. Então, foi concretizada uma obra na cruz do Calvário que resolveu todo o problema da humanidade. De todos os tempos. Jesus, ele disse assim, quando ele disse assim, Pai, está consumado. O grande Criador disse, está consumado. A culpa foi arrancada dos nossos ombros. Cabe a você querer levar essa culpa. E eu tô aqui para lhe dizer, para você ser livre dessa culpa. Eu não tô aqui dizendo para você andar fazendo coisas erradas e continuar fazendo coisas erradas. Não é aqui que eu tô, não é isso que eu tô lhe dizendo. Eu tô lhe dizendo para você se libertar dessa culpa que há dentro de você. Querer ser livre. Agora, vamos entrar num outro parâmetro. Ah, então vou continuar pecando, fazendo coisas erradas? Não, não é isso que eu tô lhe dizendo. Eu tô lhe dizendo que a postura, voltamos para a postura do publicano. A postura do publicano é o quê? Ele orava constantemente ao Senhor e dizia assim, Senhor, quem me livrará desse corpo corruptível que me conduz a pecar? É assim que temos que viver, clamando ao Senhor. E Jesus nos aproximando do Senhor. E aí sim a glória vem. A glória vem. A verdadeira conversão vem. Que é quando você se converte dos seus maus caminhos e muda. Jesus, ele lhe dá condição. Contagia você, contagia a mim com a santidade dele. E liberta você desse cativeiro que lhe aprisiona, que lhe traz culpa. O pecado é um cativeiro. E Jesus veio para resolver esse problema seu e meu. Deus, ele quer ser seu pai. Ele te criou e ele quer fazer parte da sua vida, como pai que ele é. Mas o filho tem que seguir os passos do pai, né? Não é só a herança que a gente temos. A gente tem que ser parecido com Jesus. Tem que ser parecido com o pai. Para que quando as pessoas olhem e dizem assim, aquele é diferente. E não diga assim para você, isso é crente. Que crente é esse? Não, vai dizer assim, realmente é um filho de Deus. Porque tem atitudes parecidas com a de Deus. Né? Jesus, ele, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mas ele vai nos contagiando com a tua santidade, com o seu amor, com a sua misericórdia, e a gente vai se tornando cada vez mais parecidos com Jesus. E aí, Jesus, ele nunca pecou. Né? Então é um processo de santificação, mas não é você que se santifica, é Jesus que lhe santifica mediante o desejo de você querer se libertar, ser livre e ser parecido com ele. Liberte-se da culpa.